Eu sempre tratei o futuro do Bob Esponja como piada, né? Uma sequência cromada, umas falas engraçadas, umas versões robóticas dos personagens e pronto. Mas um dia eu parei pra juntar os episódios que mostram o futuro da Fenda do Biquíni, todos eles. E quando os coloquei lado a lado, percebi algo que me deixou desconfortável. Porque o futuro da Fenda do Biquíni não é aleatório, ele segue um padrão. E esse padrão diz algo sobre cada personagem que a série nunca teve coragem de falar diretamente. Cada um deles recebeu exatamente o futuro que construiu pra si mesmo, e nem todos são bonitos. Mas calma, tá? Porque a gente vai por partes aqui. Vamos começar pelo caso mais patético de todos, eu acho. E eu digo isso com carinho, tá? Plankton. A vida inteira desse cara girou em torno de uma única coisa: roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. Essa obsessão definiu cada plano, cada invenção, cada segundo da existência dele. Ele sacrificou o casamento, dignidade e sanidade mental por uma receita. E no episódio PL 1413, quando ele é mandado 2000 anos pro futuro, a série finalmente mostra o que acontece quando você aposta tudo numa única carta. No futuro, todo mundo já sabe a fórmula. Ela virou conhecimento público. E outra, qualquer um fazia um hambúrguer de Siri só pensando nele. A razão de viver do Plankton virou irrelevante. Não foi tirada dele por um inimigo, não foi roubada, não foi destruída. Ela simplesmente deixou de importar. E isso é mais cruel do que qualquer derrota, sinceramente. E como se isso não bastasse, já não fosse ruim o bastante pro bichinho, Karen, a esposa dele, né, que ele ignorou, maltratou e subestimou por décadas, se tornou uma das artistas mais bem-sucedidas e famosas da Fenda do Biquíni. As pessoas apareciam para comparar as telas cromadas dela, ela tinha um público, respeito e propósito. E para completar o quadro e fechar a tampa do caixão, ela encontrou um novo parceiro, Plankton 2.0. Mais bonito, mais presente, muito melhor do que ele, né? Plankton passou a vida inteira ignorando o que tinha de verdade para correr atrás do que nunca conseguiria. E o futuro cobrou, né? Com juros. E sabe o que é pior disso tudo? A Karen não ficou famosa para se vingar dele. Ela ficou famosa porque finalmente teve espaço para existir sem carregar o peso de um marido obcecado por algo. A arte dela floresceu no exato momento em que Plankton saiu da equação. E isso não é coincidência, né? Convenhamos. Foi uma libertação aqui. Mas calma, porque a próxima parada é ainda mais irônica, porque a gente vai falar do Sr. Siriguejo. Se Plankton perdeu seu propósito, o Sr. Siriguejo perdeu seu império. No mesmo episódio do futuro, o Siri cascudo, ou melhor, o Siri cromado, né, aparece permanentemente fechado, enferrujado, abandonado, e isso não foi por guerras, desastre ou concorrência, porque, convenhamos, no mundo onde qualquer pessoa consegue materializar um hambúrguer de Siri com pensamento, pra que serve um restaurante? Pra nada, né, sendo bem sincero. E pra complementar aqui, no episódio Sponge Range, acontece algo parecido, tá, no outro futuro. Quando Bob Esponja finalmente volta do exílio da caverna, o Siri cascudo já está completamente destruído, arruinado pelo tempo, pelo abandono. Agora pensa comigo, o Sr. Siriguejo que passou cada dia da vida dele espremendo centavos, explorando funcionários, sacrificando relacionamentos, tudo em nome de negócio e dinheiro, e nos dois futuros que a série mostra, o negócio dele não sobrevive. E isso diz algo bem incômodo, porque a ganância do Sr. Siriguejo nunca foi só sobre construir algo duradouro, era sobre acúmulo, acumulação de dinheiro. E acúmulo sem propósito acaba em nada, tem um prazo de validade dele ali. O futuro dele virou uma loja vazia e uma caixa registradora que ninguém mais vai abrir. O cara que mais lutou para garantir o futuro próprio foi o que menos deixou algo de pé. Isso é mais triste do que parece. E agora vem um caso que me incomoda de verdade, sendo bem sincero, porque até aqui a gente tá falando de consequências claras, né? A ganância gerou ruína e a obsessão gerou um vazio lá na frente. Mas com o Lula Molusco a coisa muda de tom. No episódio SB-129, acho que todo mundo conhece, inclusive tem um vídeo aqui no canal, que é bem interessante, caso você não tenha visto, Lula é congelado por 2000 anos, viaja no tempo, cria pesca de águas-vivas no passado e acaba preso num vazio branco fora da existência. E quando finalmente volta, finge que nada aconteceu, mas a gente nunca esqueceu, né? E tem um desfecho muito interessante dessa sua história. Agora, no episódio mais recente do futuro, PL 1413, vem uma revelação que muda tudo. A casa do Lula Molusco no futuro virou um museu. Ele se tornou um dos artistas mais importantes da história. Suas pinturas, sua música, tudo que ele tentou mostrar pro mundo e foi ignorado durante toda a vida, finalmente foi reconhecido. Mas, e esse mais aqui é pesado, sendo bem sincero, isso só aconteceu depois de sua morte. A série literalmente disse isso, tá? No final das contas, ninguém começou a ouvir o Lula Molusco até o dia seguinte da morte dele. Pensa na crueldade disso. O cara que passou a vida inteira implorando por reconhecimento, tentando, tocando clarinete para paredes vazias, pintando quadros que ninguém queria ver, sonhando com a plateia que nunca aparecia, acabou ganhando tudo isso que ele queria, mas só depois de já ter ido embora. O futuro do Lula Molusco é a piada mais triste que Bob Esponja já contou, porque prova que ele estava certo o tempo todo. A arte dele tinha valor, cara. O problema é que o mundo só percebe o valor de certas pessoas quando elas não estão mais lá para ouvir. E se você conectar isso com o SB-129, com Lula Molusco viajando no tempo, criando a pesca de água-vivas, o vazio da existência, a coisa fica ainda mais pesada. Porque ele voltou daquele limbo sabendo de algo que ninguém mais sabe. Ele viu o ciclo, entendeu que nada muda e mesmo assim continuou pintando,
continuou tocando, existindo, tentando. E, sinceramente, talvez essa seja a verdadeira grandeza do Lula. Ele nunca parou de criar, mesmo sabendo que ninguém estava ouvindo. E no fim, 2000 anos depois, o mundo finalmente escutou. Só que a cadeira em que ele sentava já estava vazia. Agora vamos pro personagem que não surpreende nada, né? Sendo bem sincero, tem o futuro mais estranho de todos. Patrick Estrela. No episódio SB-129, Patrick aparece no futuro com 2 cabeças, e todo mundo tratou isso como piada, né? Mas se você tem uma cabeça boa aí e se lembra que as estrelas do mar se regeneram, que na vida real, né, elas podem se multiplicar quando cortadas, isso muda completamente a figura. O Patrick não envelheceu, ele se multiplicou, se adaptou ao tempo de um jeito que nenhum outro personagem de Bob Esponja conseguiu. E no episódio PL 1413, a coisa fica ainda mais absurda. Patrick simplesmente se fundiu com a própria pedra e virou o P-1000, um gigante cromado com olhos laser que transforma tudo em lanche. Esse é o Patrick, tá? E mesmo assim, mesmo como uma máquina de destruição futurística, podemos dizer, ele continuava morrendo de fome. Continuava agindo por instinto, continuava sendo, no fundo, o mesmo Patrick, né? E talvez esse seja o ponto desse personagem, porque Patrick é o único personagem que nunca tentou ser outra coisa. Nunca quis fama, dinheiro, reconhecimento ou poder. Ele só queria existir. E agora nós chegamos nele, o principal, Bob Esponja, e aqui a coisa fica grande, tá? No episódio SB-129, Bob Esponja aparece como o Esponjitron, né? Acho que todo mundo se lembra. Existiam centenas de cópias dele mesmo vivendo 2000 anos do futuro. Ele se replicou, espalhou versões de si mesmo pelo mundo inteiro. E o mais bizarro desse episódio é que Esponjitron recebe Lula Molusco com calma, tá? Acho que eu comentei isso no vídeo dele. Como se já soubesse que ele apareceria, como se estivesse esperando. Pulando pro episódio Spongehands, a história é um pouco diferente. Bob Esponja descobriu que seus poros produzem um som que atrai água viva. Ele se isola numa caverna para proteger a cidade. Lá ele constrói estátuas de pedra em formato de si mesmo e 3000 anos depois a civilização ainda está maravilhada com elas. Bob Esponja criou simplesmente um legado acidental, um monumento incrível que sobreviveu ao tempo sem que ele planejasse. E no episódio PL 1413, a versão futurística dele é um bloco de gelo com rodinhas. É isso. O cara mais energético, mais positivo, mais barulhento do fundo do mar virou um cubo de gelo. Mas tem uma coisa que permaneceu a mesma dele, só a risada. Aquela risada que ele guardou na cápsula do tempo no começo do episódio, porque ela ainda ecoava pela fenda do biquíni. Agora pensa comigo uma coisa, em todas as linhas do tempo, o Bob Esponja não morre. Ou ele se transforma, ou ele se adapta, ou ele deixa alguma marca. Não porque tentou, mas porque era genuíno. Teria que acontecer de uma forma ou outra, eu acho. Ele nunca fez nada pensando em legado, ele só existiu com tanta intensidade que o mundo ao redor dele não conseguia esquecer seus feitos. E tem um detalhe que pouca gente percebe. Bob Esponja é o único personagem cujo futuro nunca foi triste. Ele virou um clone, virou estátuas e virou um cubo de gelo. Mas, em nenhuma dessas versões ele sofreu. Em nenhuma dessas linhas do tempo ele perdeu algo essencial. Porque o que define Bob Esponja nunca foi algo externo, nunca foi um restaurante, uma forma ou uma carreira. Era sua alegria. E a alegria dele era tão forte que sobreviveu ao próprio corpo. A risada guardada na cápsula do tempo do começo do episódio é a prova disso. Mesmo irreconhecível agora, o som dele continuava ecoando. E isso nos leva ao último caso, o caso que, na minha opinião, é o mais impressionante. Sandy Bochechas. No futuro do episódio PL 1413, todo mundo envelheceu, morreu ou se transformou em algo irreconhecível. Mas a Sandy, cara, a Sandy simplesmente voltou a ser criança. Ela rejuvenesceu, e não de uma forma aleatória. Ela planejou isso. A cápsula do tempo foi ideia dela. A máquina do tempo que manda o Plankton de volta pro presente foi construída por ela. O dispositivo que apaga memórias dele para proteger a forma secreta foi criado por ela. Sandy não só sobreviveu ao futuro, ela controlou ele. Enquanto todos os outros foram engolidos pelas consequências das próprias escolhas, Sandy estava 3 passos à frente. Ela é literalmente a arquiteta do futuro da fenda do biquíni. E isso até faz sentido, né? Porque Sandy sempre foi a personagem mais preparada de todas. A mais disciplinada, a que estudava, planejava, executava. Enquanto os siriguejos acumulavam dinheiro e plânctons acumulavam fracassos, Sandy acumulava conhecimento. E conhecimento é a única moeda que o tempo não desvaloriza. Agora junta tudo, né? Plankton perdeu o propósito porque viveu por uma obsessão. O Sr. Siriguejo perdeu o império porque viveu pela ganância. Lula Molusco ganhou reconhecimento, mas só depois de perder a vida. Patrick sobreviveu porque nunca tentou ser mais do que ele era. Bob Esponja se multiplicou porque ele existia com autenticidade. Até mesmo Clarence floresceu porque finalmente se libertou. E Sandy controlou tudo porque se preparou enquanto os outros reagiam. E aqui eu paro e penso, isso é um desenho infantil mesmo? Porque o que a série está dizendo nas entrelinhas é que o futuro não é algo que acontece com você, é algo que você constrói todo dia sem perceber. Cada escolha que esses personagens fizeram no presente virou sentença no futuro, e o mais perturbador é que nenhum deles viu isso chegando. A série nunca juntou esses futuros num só episódio, nunca fez um especial dizendo, olha, isso é o que acontece com todo mundo. Ela só espalhou peças ao longo das temporadas, como se não quisesse deixar a gente conectar os pontos. Mas quando você conecta, o desenho muda.
Talvez o futuro da fenda do biquíni nunca tenha sido sobre ser cromado, robôs, viagem do tempo ou coisa do tipo. Talvez sempre tenha sido sobre uma pergunta simples: o que sobra de você quando o tempo passa? E se você chegou até aqui, comenta aí, o futuro cobra, só pra eu saber que você também entendeu.